Pode, diretor. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Branco. Eu trabalho aqui com o pessoal da Tescom já há 16 anos. Comecei com o F7 e a gente acabou fazendo várias outras produções juntos, inclusive o espetáculo atual deles, que é o Casamento de Sangue. Fizemos, depois dessa revolução que a gente teve digital aí, impulsionada aí propositalmente por causa da pandemia, com a ascensão do audiovisual online, necessidade de distanciamento e etc. A gente teve que fazer uma adaptação bastante grande do F7, que é o Festival de Teatro, de cenas teatrais, para o modo digital. Fizemos isso de uma forma muito corrida no primeiro ano, que foi 2020, e a gente conseguiu se estruturar melhor para o ano seguinte, 2021. Daí nasceu a ideia de montar um curso de produção audiovisual. Aí criamos a produção de audiovisual criativa. Vou começar falando para vocês sobre uma coisa que eu aprendi na minha vida, pois eu estudo arte desde os 8 anos de idade. E nesses 34 que eu estudo arte, eu aprendi que ninguém ensina arte para ninguém. Isso não existe. Para mim, isso não existe. Porque arte não é uma coisa feita. Você não faz com a mão. Né? Arte é uma coisa que você tira de dentro de você. Então, quando você estuda a arte em si, você só aprende duas coisas. História, muita história, e algumas técnicas. Vocês vão falar sobre escolas, estilos, motivos, pressões políticas que levaram a arte a ir para aquele lado, ou o que a arte potencializou a política para ir para aquele lado, e técnicas, como pintar, como atuar, como tocar, como... E essa expressividade de soma desses dois conhecimentos faz com que a gente coloque para fora naturalmente a arte. Ela não é feita, ela é expressada. A partir de então, a gente teve aquela evolução, né? A arte começou lá no fundo, com pinturas rupestres em parede. O ser humano descobriu o primeiro instrumento musical, que era a garganta, começou a cantar. Daí para frente, quem começa a cantar, começa a dançar. E teve toda essa evolução até que você chegou no teatro. Quantos 1000 anos o teatro não imperou como a maior expressão artística possível do ser humano? Chuto eu uns 6.000 anos. Até você chegar numa revolução que foi o rádio. Depois do rádio, a televisão. E aí a televisão teve um outro bom período, longe de ser 6.000 anos, mas teve um grande período de império. Inclusive a gente tem ali no século XX aquela coisa datada da década, né? Foi muito engraçado como o século XX foi marcado em evoluções de 10 em 10. Década de 20 era uma coisa, 30 era outra coisa, 40 era outra coisa, 50. Então você teve essa evolução datada, 10 em 10, em 10, em 10, até que a gente chegou no ano 2000. E nesse momento, a evolução botou o pé no acelerador mais pesado, e isso começou a passar de 10 para 8, de 8 para 6, e hoje a gente está tendo revoluções artísticas e tecnológicas em ciclos de menos de um ano. Poxa, esse acelerar nos levou a uma manifestação muito engraçada, que no final das contas sempre vai levar a gente para o audiovisual. Por quê? Porque se você é um pintor, você quer estar no YouTube mostrando sua técnica de pintura. Você é um músico, você quer estar no YouTube tocando o seu instrumento, mostrando a sua técnica, fazendo homenagem para os seus artistas. E todo mundo hoje tem interesse em divulgar o que pensa, o que defende, o que gosta e as suas capacidades via audiovisual. Eu digo YouTube, existem várias outras mídias de streaming, mas vou usar sempre o YouTube como exemplo, porque é o mais popular. Em questão de pensamento, de atenção sobre isso, 10 anos atrás, quanto vocês assistiam de TV aberta? E o quanto vocês assistem hoje? TV aberta. Quantas horas por dia ou na semana vocês dão para o YouTube e vocês não dão mais para a TV aberta? Então você tem um curto período de tempo, principalmente de março de 2020 para cá, uma inversão comportamental que não é nível Brasil, é nível mundo. Essa grande produção, as pessoas começaram simplesmente por quê? Porque a ferramenta básica, a gente vê aqui um monopé, claquete, uma grua, a maioria das pessoas não tem isso. Só que a principal ferramenta, todo mundo tem. Que há 10 anos atrás não era tão popular. Hoje todo mundo grava um vídeo e faz um story no Instagram. Todo mundo grava um vídeo para uma memória da viagem, mas publica na sua rede social. E isso aqui é um canal que faz uma ligação, uma ponte direta entre a nossa vida física presencial com a nossa vida digital.
Poxa, por que não melhorar isso? Por que não aumentar o conhecimento sobre isso? Se a gente for então olhar para a mídia cinema, né, essa revolução ainda está acontecendo de uma outra forma que talvez você não tenha percebido. Mas vocês já ouviram aquele termo, a indústria do cinema? A indústria do cinema ela é muito específica sobre a indústria hollywoodiana do cinema americano. Ela é uma grande indústria, ela movimenta bilhões por ano. Os Estados Unidos também tem um circuito amador? Tem. E não faz parte da grande indústria. Só que a grande indústria do cinema, ela só funciona por causa do apoio de um outro circuito chamado circuito exibidor. Sem o circuito exibidor, esse produto da grande indústria não é visto, não é espalhado. E hoje há uma falha muito grande, porque mesmo as salas de cinema retornando, 2/3 do público não retornaram. E aí, por grandes produtoras que iam fazer um filme como Avatar, por exemplo, grandes produtoras falam, nossa, eu investi dinheiro para construir uma tecnologia nova, um sistema de câmera novo, para fazer uma qualidade de imagem enorme, para produzir naquela tela gigante, e hoje as pessoas, 96%, estão consumindo cinema nessa tela. Para que eu vou botar 250 milhões de dólares para fazer um filme que tenha aquela qualidade para o cara consumir aqui? Então a indústria do cinema já falou, nós vamos recuar. Esse recuo, ele é muito ruim para quem já está lá instalado. Mas na verdade é a grande popularização das capacidades de produção para quem está do lado de fora da grande indústria. Então hoje, se você grava um filme com uma câmera que custou R$200 mil, ou uma câmera de 2 mil, ou um celular de 3 mil, a sua audiência é a mesma. Dentro dessa capacidade, eu pergunto, por que então quem faz um story no Instagram não pode fazer um filme, um curta? Aplicar uma ideia, estudar melhor as meninas do teatro, estudar melhor as formatações de como filmar um espetáculo de teatro e entregar isso via vídeo, sem ferir as regras do teatro, a experimentação do teatro. Por que não vídeos experimentais? Vocês veem isso direto. Vocês abrem o Instagram, hoje vocês dão de cara com um monte de vídeo experimental. É gente entrevistando desconhecido na rua. Tem um canal que eu adoro, um rapaz gringo, que ele fica entrevistando crianças. Ele passa o dia entrevistando crianças, as crianças falando aquelas coisas do mundo, do fantástico mundo de Bob delas, e você ri, porque você está ali, eu com mais de 40 anos, vendo a visão de mundo que aquela criança está tendo, e é legal. Eu perdi aquilo, eu não tenho mais aquilo, eu passei daquilo. E retornar para aquilo é um resgate. Vídeo de gatinho, cachorrinho, né? Vamos nem chegar nessa parte. Então assim, poxa, se há uma grande experimentação em vídeo acontecendo, por que a gente não surfa essa onda? E foi quando eu falei para o Pedro, inclusive aqui, foi no dia, inclusive, que nós adquirimos aquela claquete, nós temos uma foto junto com ela aqui novinha ainda, e aí a gente falou, poxa, você tem um teatro. Qual é a diferença de um teatro com um estúdio? Montagem. Poxa, você tem salas lá em cima, se a gente fizer uma forração acústica por causa de áudio, que a gente está gravando aqui no caso, poxa, é de se pensar. Então toda a estrutura que você tem para um teatro te serve muito bem como estúdio para produção em vídeo. E aí nós falamos entre nós, vamos começar a usar esse artifício, vamos começar a produzir vídeo. Já fizemos coisas bem legais aqui, brincadeiras e poemas, já fizemos a apresentação da própria Carla, da Quintina, já fizemos coisas, o F7 foi todo gravado aqui, em 2 anos seguidos, algumas coisas aqui, algumas coisas lá em cima. E quando a gente viu, a coisa estava fluindo, estava funcionando. E hoje, simplesmente, a gente veio aqui ontem, montou essa luz. Aliás, deixar agradecido ao Acácio que está operando a técnica e ao Pedro que está lá na frente, por favor. Nós montamos essa luz ontem e quando eu liguei a câmera e olhei ali na telinha que vocês podem ver, quando eu vi aquela cor no fundo, a montagem dos elementos, eu falei, uou, tá bonito. E nem foi o André Cajaiba que montou, que é o nosso grande iluminador, não podia estar aqui ontem. Eu colei, tá? Eu fiz uma videochamada com ele para me ajudar, mas ele está presente à distância, mais uma vez a tecnologia nos ajudando. Então, poxa,
a gente tem um grande problema, que é como fazer dinheiro com produções audiovisual. Como captar dinheiro não só para ganhar, vamos começar pelo básico, para pagar o custo de fazer uma produção audiovisual. Vamos trabalhar no 0 a 0, eu só quero pagar o custo, porque se eu for levar 5 pessoas daqui até o Gonzaga para gravar na praia e voltar, isso tem custo. A gente tem que beber uma água no mínimo, a gente tem combustível e transporte, então no mínimo. Existe aquela coisa, vocês já perceberam qual que é a grande diferença entre um filme dessa indústria americana profissional de cinema e a diferença de um filme nacional? Logo no começo do filme está a diferença, alguém sabe me dizer? Bom caminho. Mas a maior diferença é que todo filme americano, quando começa, o que você vê na tela é produtora tal, aí uma cena. Aí cai um raio numa árvore, produtora tal. Aí aparece Columbia Pictures, produtora tal. E no Brasil é patrocínio, apoio cultural, governo do estado não sei da onde. Vocês já viram isso em filme americano? Porque a maneira de você captar recurso para esse tipo de coisa lá é diferente daqui, que é diferente na Argentina, que é diferente na Índia, em Bollywood. Cada lugar tem a sua diferença. Ser humano nasce igual em qualquer lugar. Se você levar um casal para Marte, o ser humano nasce igual. Filme não. Filme depende de política, depende de políticas de incentivo. E no Brasil a gente tem a Ancine, toda a política com o governo. Concordando ou não, temos que segui-las. Então, nos Estados Unidos, você tem na grande indústria enormes produtoras que chegam a alguém, por exemplo, a Carla, eu tenho esse projeto. Entrega pro cara e o cara já primeiro, ele vai ler porque é da Carla. Se fosse do Zé Bigode, não, é da Carla, vamos ver. Pô, legal, tu vai chamar quem para dirigir? Cara, o Pedro? Legal, 200 milhões para você. O cara tira do bolso a produtora. Quem são as produtoras? Pô, os nomezinhos fracos. Disney, Warner Brothers, Columbia Pictures, TriStar Pictures, só esses caras. Ele tira 200 milhões aqui, entrega para cá e fala, segue teu roteiro. Quem no Brasil faz isso? Me diz uma empresa no Brasil que você entrega um projeto e o cara fala, beleza, eu te dou 200 milhões, não vou nem falar dólares, 200 milhões de reais. Não tem. Então você tem que pedir um selo pro governo, você ganha o selo, aí você é obrigado a colocar todas as figurinhas no seu álbum, que haja figurinha, vocês veem isso no F7 todo ano, para você correr atrás de recursos, para um cara falar, pô, se eu te der uma grana, o que eu ganho com isso? E aí você fala, olha, como eu tenho audiovisual ou Rouanet, o que você me der 100%, você abate no seu imposto de renda. Então, se você me der 1 milhão, você debita 1 milhão do seu imposto de renda. E aí o que você ganha com isso? Pô, eu vou fazer a divulgação do seu nome, patrocínio, a figurinha no seu. Pô, legal. Aí sabe o que eles falam? Grande maioria. Não quero. Não quero, porque no Brasil ainda a papelada para você provar que isso está tudo feito da forma correta é tão cabeluda, é tão intensa, é tão difícil, que os caras têm medo de errar, arrumar um problema por um erro com o governo e eles falam, eu prefiro entregar na boca do leão meu 1 milhão de reais do que incentivar a arte. Então, isso é favorável? Nunca foi. Então essa indústria, que eu falei dos caras lá da América do Norte, eles têm incentivos muito melhores, mas a gente vai desanimar por causa disso? Eu nunca vi brasileiro desanimar por causa disso, tanto que a gente está aqui até hoje. Então a gente tem vontade de produzir, a gente quer fazer. Se você tem pessoas com capacidade, com ideia e com vontade, às vezes não é questão do lucro, é questão do parar para fazer por prazer. Eu faço as coisas na minha vida quando eu tenho prazer em fazê-las. Se eu tiver um desprazer, eu paro imediatamente. Então, pô, pra mim é legal produzir um filme, é legal gravar o F7. O F7 de 2021 teve 46 horas de vídeo. Programação. Quantas horas vocês acham que eu fiquei sentado na minha casa editando 46 horas de vídeo? Um filme tem 2. Eu passei 3 meses. Só que foram 3 meses que eu senti prazer. Então, baseado nisso, eu pensei, devem ter outras pessoas que compartilham disso, que gostariam de estar trabalhando, porque pô, um homem só, um exército de um homem só, não faz nada. A Carla falou, teatro, você não é parte de um coletivo? Então se a gente junta um coletivo para produzir e cada um entra com a sua frente, olha, eu tenho mais na manga aqui que eu sou bom nisso. Põe na mesa, pô, eu sou bom naquilo. Eu gosto de tal coisa. Não sou bom porque eu não conheço, mas eu gostaria de aprender, então vamos ver isso aqui. Quando você junta esse baralho,
canastra. Vamos produzir. Então, baseado nessa ideia, eu pensei, se a gente juntar pessoas que estão a fim de aprender a produzir, eles vão entender como funciona o circuito, como se pega patrocínio, como se faz projeto, como se grava, como se edita, como se pega uma ideia e transforma em projeto. Todo o ciclo para você chegar e falar, uou, tem um projeto. Só uma curiosidade. Semana passada, até compartilhei isso com o Pedro. Dei uma pesquisada sobre incentivos no governo. E eu achei um incentivo da Ancine. E o incentivo da Ancine era assim, projeto de longa-metragem, ou seja, no mínimo 30 minutos. Tá? Um curta é até 29, de 30 para frente já é longa. Mas para você fazer aquele longa que se preze, você tem que fazer pelo menos 1h30, né? Então, só que preferencialmente de ficção científica. Aí eu na hora falei, peraí, eu sou obrigado a fazer um filme de ficção científica? Não é fácil. Você depende às vezes de computação gráfica, pós-produção, que é uma coisa complicada. E o incentivo era de R$500 mil. Eu ainda não falei a melhor parte. O título dizia, para novos produtores. Ou seja, se alguma produtora ou alguém fez algum dia algum filme que tinha selo da Ancine, ele não podia se inscrever. Ele não era um novo produtor. R$500 mil. Eu brinquei com a Carla, porque eu compartilhei a imagem com o Pedro, e eu falei na mesma hora para a Carla, Carla, nós precisamos de uma ideia de R$500 mil. Não disse? Então, poxa, se essas oportunidades estão aí, por que a gente não junta um grupo? Porque, vamos lá, vamos imaginar que eu tenho uma turma de 5. Aí no meio do ano eu formo uma outra turma de 5, são 10. Se eu tiver uma ideia de R$500 mil e eu me inscrevo e eu sou contemplado, quem eu vou chamar para trabalhar nesse projeto de R$500 mil comigo? Quem teve conversa comigo, quem sabe como eu gosto de produzir, quem aprendeu, quem compartilhou comigo e quem também me ensinou. Porque a soma das experiências aqui nessa sala, cara, né? Quantas vidas aqui de ensinamento, não sou só eu que ensino, eu absorvo tanto. Às vezes, por exemplo, o Bruno, vou pegar ele de exemplo. Rafael, eu queria tal coisa. Não sei, eu também não sei muito sobre isso, mas eu vou pesquisar para ele. Eu vou aprender para passar para ele. Eu aprendi por causa dele. Esse gatilho é muito legal. E quando você tem uma equipe coesa, trabalhando, para o vento soprar na vela para a mesma direção, a gente aqui na Descom já fez coisas muito boas. Existe uma lenda, acho que vocês não são muito do futebol, eu também não sou, mas tem uma lenda que diz que o melhor ataque de todos os tempos do Santos Futebol Clube só jogou juntos 5 vezes. Coutinho, Pelé, Pepe, aquela formação. Eles, os 5 melhores de todos os tempos do Santos, só jogaram juntos 5 vezes. Porque sempre tinham um machucado, sempre tinham não sei o quê. E eu sempre faço um paralelo desse pensamento com quantas vezes eu já consegui pisar aqui nesse teatro e trabalhar junto com o Carlos, com o Marco, com o Pedro, com todos os outros professores, de a gente se juntar todos e falar, vamos fazer isso. Documentário de 25 anos do FE7 fizemos, foi um prazer enorme, difícil, mas foi um prazer enorme. E algumas outras vezes, principalmente no FE7. E eu tenho saudade, porque eu sei que quando todos esses passam junto pelaquela porta e fecham, alguma coisa boa a gente vai fazer. E eu volto para casa feliz. É essa sensação que eu queria compartilhar. É essa vontade de produzir, aprender e crescer que eu queria levar para outras pessoas. E eu, conversando com Pedro e Carla, falei a ideia, eles falaram, eu acho que é uma ótima ideia. A gente pode tentar levar isso para frente. É baseado nisso tudo que eu falei, no curso de produção audiovisual criativa.